Nós vamos falar hoje sobre o sistema tegumentar e o sistema endócrino. Então, nessa primeira etapa, vamos falar sobre o sistema tegumentar. Então, como vocês veem aqui nesse quadro, ele está composto dos seguintes elementos que eu vou falar um por um. O primeiro deles, a pele, depois os cabelos, unhas e as glândulas, sebáceas, ceruminosas e sudoríparas. Então, eu vou começar falando com vocês sobre aqui a pele, que ela tem dois componentes, que é a epiderme e a derme, que nós vamos falar pausadamente. Então, sobre aqui a epiderme, que é o primeiro aspecto que eu quero falar. Então, é o primeiro elemento ali, como eu disse para vocês, a pele é dividida em epiderme e derme. Então, a epiderme é a camada mais externa. Tem um material que eu vou disponibilizar para vocês, um livro que nós temos na minha biblioteca da UFMS. Eu vou colocar lá o caminho, o endereço eletrônico para que vocês possam acessar. Aliás, a minha biblioteca é excelente, porque ele tem vários livros, de diferentes disciplinas que vocês podem acessar gratuitamente. Nesse período de EAD, nós vamos aproveitar para conhecer melhor essa ferramenta tão importante para a formação de vocês e a consulta desse livro. Bom, sobre a epiderme, que eu falei, a primeira camada da pele, a camada mais externa. Então, ela é um epitélio estratificado, escamoso, queratinizado, ou seja, ele é bem protegido, tem uma proteção bem importante ali. E essa queratinização, o que seria essa queratinização? Ela seria de baixo para cima, à medida que a célula migra para a margem, de derme para epiderme, ela vai migrando as camadas de células, elas vão sofrendo um processo de queratinização. Elas vão perdendo água, mas além disso, o núcleo vai sofrendo modificações. Então, não é uma coisa assim, célula viva e célula morta. A última camada é a camada morta. Então, quando morreu, mas é um processo de perda de água, de modificação do núcleo, levando à queratinização, é que essas células elas vão ficando cada vez mais externas. E aí você tem 5 estratos, que eu vou listar aqui: extrato córneo, extrato lúcido, extrato granuloso, espinhoso e germinativo. O extrato mais externo, então eu falei nessa ordem, do externo para o interno, tá? Então a camada mais externa é o extrato córneo. São células mortas, células que já sofreram toda a queratinização, ou elas foram convertidas em proteína, ou elas foram queratinizadas. Lembrando que é um processo gradativo de queratinização ou mesmo de conversão em proteínas. Mas ela vai ser útil, vai ser para barreira contra luz, contra calor e contra micro-organismos em geral, mas é uma barreira física. O segundo extrato, abaixo desse córneo, é o extrato lúcido. Ele tem uma a duas camadas transparentes e achatadas. Aí, após o extrato lúcido, vem o granuloso. Esse extrato granuloso ele é muito ativo para o processo de queratinização. Então, ele ganha um destaque maior nesse processo de queratinização. E segundo aí, nós vamos seguir então, no quarto ali, o espinhoso. O que? São células de formato espinhoso ou poliedro. E ali também estão localizados desmossomos. Desmossomos, como vocês sabem, nas aulas de citologia, são estruturas que promovem uma maior aderência às células. Nós encontramos muito comum desmossomos aqui nesse extrato espinhoso. O extrato germinativo. Bom, o extrato germinativo está sobre a membrana basal. Então tem a epiderme ou a membrana basal. Está ali sobre ela, e ali é que são formadas as novas células da epiderme. Vão se formando ali, e à medida que elas vão passando o tempo, elas vão migrando para cima
até chegar no extrato córneo, quando estão convertidas em proteína ou estão totalmente queratinizadas, já são células mortas. Elas vão gradativamente elevando, né? E ali também, nesse extrato germinativo, nós temos melanócitos, que são responsáveis pela coloração da pele e também pela proteção contra os raios ultravioletas. Então, nessa primeira parte, falamos sobre a epiderme e os 5 estratos que compõem a epiderme. Vamos continuar com a derme. Aqui, então, continuando, falando sobre a derme. No anterior, eu falei sobre a epiderme. Então, a derme é mais embaixo, ela é uma espessura de cerca de 5 vezes maior, 4 a 5 vezes mais espessa do que a parte da epiderme. Portanto, ela é mais espessa e até mais importante no termo de estruturas ali presentes. Ela é também chamada de córeo ou até de pele verdadeira. Mas, no entanto, ela, além de ter as principais estruturas ali, que vocês vão ver no livro, que nessa aula que eu estou dando aqui é uma prévia, né, daquilo que está no livro ali, uma maneira geral ali, não é para esgotar o assunto de sistema tegumentar, tá? Bom, ela tem aqui um tecido conjuntivo denso, essa aqui é a principal característica dela. Ele também tem vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos, tem musculatura, ali é folículo piloso, que é onde fica a raiz do cabelo, né? E ela tem uma divisão entre papilar, que fica logo abaixo da epiderme, e a reticular, que ela fica sobre, né, a membrana basal, o teto subcutâneo, né? Essa é uma geral sobre a epiderme. Agora, sobre os apêndices da pele, nós vamos listar eles aqui, como sendo cabelo, unhas e as glândulas, os 3 tipos que eu vou falar, que são as sebáceas, as sudoríparas e as ceruminosas. Então, começando pelo cabelo, né, um resumo dele, ele vai ter o quê? Em todo o corpo. Ele vai ter, onde que ele vai estar ausente? Na palma das mãos, sola dos pés e também algumas partes da genitália externa, também ausente de pelo. Né? Quando é uma parte ausente de pelo, nós falamos que ela são glabas, né? Ausentes de pelo. Sobre o cabelo ainda, ela é dividida em uma cutícula externa, revestido por uma cutícula, tem um córtex e uma medula. Se diz, vocês vão ler medula interna, mas se é medula, é interna, né? É até redundante. Mas nessa medula ela tem alguns espaços aéreos ali no cabelo. Obviamente que tudo isso é microscópico. Bom, a raiz do cabelo fica dentro do folículo piloso. A parte que nós vemos é a haste, é a parte visível. E a parte, aquilo que o crescimento, ele se dá a partir da raiz por mitose, né? E ele tem ciclos. Existem ciclos de crescimento e ciclos em que o cabelo não cresce por aquele período, né? Então, não é um crescimento contínuo, linear, né? Mas tudo isso dentro de um aspecto saudável mesmo. Sobre a unha, nós temos aí que elas é compostas de células epidérmicas com queratina, mas muito dura, né? E tem a função aí de proteção, né? Tem aqui a lúnula, a parte branca na extremidade proximal da unha, né? No começo aqui, temos uma parte esbranquiçada, a lúnula. É uma estrutura queratinizada com a presença de ar ali na queratina. Então, por isso que ela tem uma aparência esbranquiçada. O corpo é a parte visível. E aquela parte coberta, que é abaixo da pele, nós chamamos de raiz ungueal, né? E aí ela também é coberta por cutícula, como eu coloquei lá no cabelo. Agora, para finalizar os componentes apêndices, né, da pele,
nós temos aqui as glândulas. Eu falei glândulas sebáceas, sudoríparas e ceruminosas. Vou falar aqui as sebáceas. Obviamente elas produzem sebo e para a hidratação da pele e também dos cabelos. As glândulas sudoríparas, elas produzem suor principalmente na sola dos pés, na palma das mãos. E uma coisa interessante, o cheiro, o odor no suor é relativo às bactérias que se proliferam ali, elas se alimentam do suor e na sua proliferação existe aquele odor, né, durante a sua alimentação ali, a sua colonização no suor. E ainda, o suor ele serve para o resfriamento do corpo. As ceruminosas, elas produzem cera, e essas ceras cerume, elas produzem cerume. E esse cerume, ele, em conjunção com o sebo da glândula sebáceas, eles promovem uma proteção dentro da nossa orelha externa. Então, as glândulas ceruminosas servem para isso. Eu vou finalizar aqui para a gente fixar bem a respeito das funções do nosso sistema tegumentar. Com relação às funções, eu quero fazer um fechamento e até para valorizar aí a nossa aula sobre o tegumentar, essa introdução. Eu tenho que as funções delas são, primeiro, sensações, temperatura, pressão, e uma combinação de estímulos, elas vão produzir, por exemplo, queimação, coceira, cócegas, né? Uma combinação desses estímulos. E ainda, principalmente, proteção. É uma barreira física, é uma barreira química, proteção contra a ação dos raios ultravioletas. Ela tem um pH ácido, e nesse pH ácido das secreções nós temos aí funções antibactericidas, antifúngicas, proteção dos olhos, né? Os pelos aqui em volta, supercílios também, sobrancelhas, supercílios, proteção no nariz, que eu falei, nós temos pelos ali, nós temos também o cerume dentro da orelha, produzido pelas glândulas sebáceas e as ceruminosas. Também nós temos aqui a proteção do nariz, né, os pelos do nariz que compõem ali. Bom, o suor também ele resfria o corpo, então tem uma função de termorregulação. E secreção de compostos nitrogenados, ureia, amônia, ácido úrico, né? E por fim ela contribui para a produção de vitamina D. Lembrando que essa produção de vitamina D ela só vai se dar quando nós tomamos sol. Nós saímos ao sol em horários logo pela manhã, no final da tarde. Isso vai auxiliar na produção de vitamina D. Então é isso só que eu queria dizer sobre tegumentar, apenas uma introdução para que vocês possam buscar melhor na literatura. Vou falar com vocês agora sobre o nosso sistema endócrino. Falei lá sobre o tegumentar e agora vamos terminar com o endócrino. Ele vai participar do nosso equilíbrio dinâmico do corpo, que é o controle dos líquidos corporais e os eletrólitos em níveis adequados a cada um deles, que vai promover a nossa homeostase, que é o nosso equilíbrio dinâmico. Eu quero destacar outra coisa aqui, que é a questão do hipotálamo. O hipotálamo ele controla a hipófise. A hipófise é a glândula mestra. Daqui a pouco eu vou falar da relação que existe entre hipotálamo e hipófise, uma comparação com marido e mulher. Sobre a secreção, elas não têm ductos, não há ductos, né, nas glândulas do sistema endócrino. Eles secretam diretamente na corrente sanguínea. Bom, os hormônios eles têm detalhes específicos com relação à sua função e à sua classificação, que eu vou colocar agora em seguida. Os hormônios, então, com relação à sua função, vocês vão perceber que ao final delas, os hormônios controlam todo o nosso organismo. Bom,
respiração, crescimento, reprodução celular, controle de líquidos no corpo, eletrólitos, padrão de comportamento, ciclos reprodutivos, crescimento, desenvolvimento e nível hormonal. Como assim nível hormonal? Ora, existe uma retroalimentação positiva e negativa, ora estimulando secretar mais hormônio, ora inibindo a secreção de hormônios. Então, por isso que é controle do nível de hormônios. Ainda sobre a classificação, nós temos 3 tipos de hormônios. Os aminoácidos modificados, seria aí a adrenalina, noradrenalina, ocitocina e vasopressina, são aminoácidos modificados. As proteínas, insulina e hormônio do crescimento. Esteroides, então você relaciona cortisol, o hormônio do estresse, né? O estrógeno e a testosterona. Eu quero lembrar também que, se for necessário a administração desses hormônios, aminoácidos modificados e proteínas, eles são aplicados via injetável. E aqui os esteroides, eles podem ser aplicados via oral. Então nós vamos prosseguir depois dessa que eu expliquei para vocês a função e a classificação dos hormônios, vamos prosseguir com o hipotálamo. Vamos continuar aqui a respeito do sistema endócrino. Eu falei de hipotálamo, eu falei agora há pouco sobre a relação hipotálamo e hipófise, é mais ou menos como homem e mulher, né? Porque vocês sabem que o hipotálamo, ele é uma estrutura do sistema nervoso que ele fica oculta ali dentro, no diencéfalo, e a hipófise ela fica bem exteriorizada, né? É uma glândula que fica dependurada, né? Num pedúnculo da hipófise. Então, e ela é chamada de a glândula mestra, porque ela controla todas as outras glândulas do sistema hormonal. Ora, se ela controla as outras glândulas, logo ela controla o corpo todo, né? Então, mas nós fazemos essa relação da hipófise e hipotálamo como homem e mulher, porque numa família o homem aparece mais, ele é o chefe da casa, né? O líder, né? E na verdade a mulher é que manda, né? Mas ela fica lá no oculto, né? Então a mulher seria o hipotálamo e o homem seria a hipófise, que ele está aparecendo, né? Então a família você pode ver que a relação é mais ou menos isso aí. Hipotálamo é a mulher, hipófise é o homem, né? Então pensa bem, se você pensa bem nessa relação, que vocês vão entender quem é de fato a glândula mestra. Será que é a hipófise mesmo? Bom, tudo bem, mas vamos estar no livro, né? Vamos lá. Hipófise anterior. Não, nós temos a hipófise, ela é muito pequena e ela é dividida em parte anterior e parte posterior, com os detalhes que vocês vão ver no livro. Mas elas produzem alguns hormônios, né? O hormônio de crescimento, ele é muito importante para quê? Para controla simplesmente o quê? Metabolismo e crescimento de ossos e músculos, né? O hormônio aqui da tireoide, que T3, T4, adrenocorticotrófico, o ACTH, também produzido ali, o hormônio estimulante de melanócitos, o hormônio folículo estimulante, os melanócitos, produção de melanina, o FSH, produção de folículo no ovário, né? Espermatozoide nos testículos. Também tem o hormônio luteinizante para estimular a ovulação, a produção de progesterona, testosterona também. A prolactina, que estimula a produção de leite, né? Então, esse aí da hipófise, tudo que eu listei aqui é hipófise anterior. E a respeito da hipófise posterior, ela é rica em fibras nervosas e células da neuróglia. Células da neuróglia, você sabe que são células que dão suporte, sustentação para as fibras, para as células nervosas, os neurônios. Bom, ela produz ainda a hipófise posterior o hormônio antidiurético, ADH, que ele facilita a absorção de água,
na ausência na pequena quantidade de ADH, você vai ter uma diabetes insípidos, que nós chamamos. E a produção de ocitocina. Esse hormônio é importante porque ele vai estimular a contração muscular do útero durante o parto para a expulsão do feto. E também ele vai produzir assim, uma contração das células das glândulas mamárias para que haja a secreção do leite, né, durante a amamentação. Obviamente que ele é estimulado pela própria amamentação da criança. Continuando aqui, nós vamos falar sobre a glândula tireoide. Essa glândula, que ela fica aqui na nossa região, aqui um pouco abaixo da laringe, ela tem 2 lobos, um direito e um esquerdo, e um istmo no meio. Então, essa glândula, ela produz aí hormônios aí, T3, T4 e calcitonina. Mas o T3 e T4, olha só a importância: metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas para o crescimento normal e maturação do sistema nervoso central, né? Então é de extrema importância. E há também a calcitonina. Calcitonina que ela vai regular a quantidade dos íons cálcio dentro dos ossos, né? Ela vai inibir os íons cálcio e fósforo lá no sangue. Com isso, ela vai inibir a liberação desses íons dos ossos, vai reter o cálcio dentro dos ossos, né? E também ele vai aumentar essa secreção renal. Mas esse balanço do cálcio nos ossos, controlado aí pela presença dele no sangue, nos rins, secreção, é melhor entendido dentro da fisiologia, como professor de fisiologia, né? Mas a relação que você deve fazer na anatomia é que a calcitonina está relacionada à regulação de cálcio no nosso organismo, especialmente nos ossos e no sangue. Bom, ainda nós temos 2 aspectos aqui, que seria o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. No hiper, a pessoa tem uma excitação do sistema nervoso central, metabolismo acelerado e, consequentemente, ela tem uma fadiga. No hipotireoidismo, no caso de criança, se não tratada, né, ela pode levar a baixa estatura e a um retardo mental, inclusive. E isso, obviamente, dentro de um grau de manifestação dessa enfermidade. Adulto, lentidão, fadiga, acúmulo de líquido no tecido subcutâneo, né? Mas essas, tanto o hiper como o hipo, todos eles têm tratamento e acompanhamento, né? Inclusive de importância para a nutrição. Bom, então sobre o sistema endócrino, nós temos ainda testículos, glândulas adrenais e até o pâncreas, que ele tem uma pequena parte que é relacionada ao endócrino, mas eu vou deixar esses 3 tópicos para que vocês possam complementar no livro, e nós vamos voltar aqui ainda nessa semana para passar mais alguns detalhes para vocês desse assunto tão importante e alguns exercícios também para fixação desse conteúdo. Então, estude bem livros, eu estou também aberto aí às dúvidas de vocês, e vamos caminhando aí para o final do semestre também, porque temos aí, além desse assunto, aí o sistema urinário, o sistema reprodutor masculino, feminino, quando então vamos concluir o assunto de anatomia humana e com louvor, né? Porque afinal de contas essa epidemia não tem sido nada fácil. Eu desde já agradeço aí a compreensão e a atenção de vocês.